Boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para trazer mais um comentário bíblico. Desta feita, nós vamos procurar descobrir quem foi a mulher de Caim. Ora, onde foi que Caim arranjou aquela mulher? Sabemos que, de acordo com o relato de Gênesis, eu quero começar aqui no capítulo 4 de Gênesis, vamos logo direto ao ponto. Diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E diz, alcancei do Senhor um varão. Então a gente vê aqui no relato que Caim foi o primogênito de Adão e Eva. E continua o relato. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ora, se você pega esta leitura aqui e vem até o versículo 17, que é onde eu vou fundamentar a minha fala, de acordo com a leitura aqui, você é levado a entender que quando Caim matou Abel, só haviam eles dois. Só havia quem? Adão e Eva, que eram os pais, e de filhos só havia Caim e Abel. Repito, se você ler Gênesis capítulo 4, aí você pega do versículo 1 até ao 17. Até o 17, que é onde eu vou ler, certo? Aí algo vai nos intrigar. Vamos lá para o relato. Gênesis 4:17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Vamos lá. Conforme eu já falei, se você ler até aqui no versículo 17, você não encontra de forma alguma nenhum relato de que antes de Caim e Abel, ou entre Caim e Abel, ou depois de Caim e Abel, Adão e Eva geraram outros filhos ou outras filhas. O único relato que nós encontramos é a geração de primeiro Caim e depois Abel. E aí quando nós chegamos no relato do pecado de Caim, onde nós lemos que ele foi expulso da presença do Senhor, eu quero ler aqui para vocês, vamos lá. Eis que hoje, versículo 14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Aqui deve chamar a nossa atenção. E será que todo aquele que me encontrar me matará? Ou aquele que me achar me matará? Mas como alguém poderia, naquela altura do campeonato, encontrar Abel e poder matar Abel se só havia ele na face da terra? Sim, porque, vamos lá, o relato, vamos aqui. Foi formado Adão, depois foi formado Eva. Aí de Adão e Eva nasce Caim e depois Abel. Caim, ele mata Abel. Restou quem? Só Caim. Então por que Caim ia temer ser encontrado por alguém? Conforme diz aqui, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Quem é que vai matar Abel? Obviamente é uma pessoa. Aqui não se trata, vamos entender, Caim ele não estava aqui temendo ser comido por uma fera, conforme dizem alguns intérpretes. Não, o temor de Caim aqui nada tinha a ver em ele andar fugitivo e ser encontrado por uma fera e uma fera o devorar. Não era isso que ele estava temendo. O que ele estava temendo aqui era ser encontrado realmente por um ser humano, por uma pessoa. Olha a palavra dele, fugitivo e errante na terra. Vou ler de novo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele
ainda que ele não está dizendo aquele, a partir daqui a gente não pode estabelecer se era um homem ou se era um animal, mas eu vou lhe mostrar aqui, mais adiante, que aquele aponta para um ser humano. Aquele que Caim estava temendo ser o seu algoz, o seu assassino, não era um animal, era um homem, era um ser humano. E será que todo aquele que me achar me matará? Me matará. Veja bem, me matará. Me assassinará. Caim estava temendo realmente ser assassinado. Não simplesmente morto ou devorado por qualquer fera. A questão aqui é ele estava temendo a pena de morte. Ele estava temendo, na sua errância, no seu andar como fugitivo, ser encontrado por alguém, por uma pessoa, e alguém o matar, o assassinar. É este o sentido da palavra. E aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, qualquer que matar ou assassinar a Caim, 7 vezes será castigado. Ora, meus irmãos, esta sentença aqui, 7 vezes será castigado. Isto é uma sentença dada para transgressores humanos. Isso aqui é uma sentença para transgressores. E nenhum animal é sentenciado de acordo com a lei. Não faz sentido esta sentença aqui. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Este castigo aqui, ele é infligido, ou será infligido a seres humanos e não a animais. Não faz sentido aqui um castigo desse. 7 vezes ele será castigado. Não faz sentido se aplicar esta sentença, esta pena capital, a animais. Não, os animais são seres, no que diz respeito a nós, eles são seres irracionais. No que concerne à lei, os animais, a lei não foi feita para os animais. E quando nós lemos aqui, 7 vezes será castigado, aqui implica que já havia uma lei divina. Precisamos entender muito bem disso. Por implicação, nós vemos aqui já havia uma lei divina. Já havia uma lei divina que proibia não matarás, que dizia não matarás, não assassinarás. E Caim, ele temeu ser morto, assassinado por alguém. Mas Deus falou o quê? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar, isso é ação humana, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Ora, mas onde é que eu quero chegar? A partir desta leitura, pelo menos para mim, eu, professor Nathaniel Mendes de Castro, pelo menos para mim está claro que quando Caim cometeu o seu assassinato, quando ele assassinou o seu irmão, quando ele matou, já havia outros seres humanos espalhados na face da terra. Para mim está claro, está entre linhas isso aqui. Quando Caim mata Abel ou assassinou a seu irmão Abel, já haviam outros seres humanos. Porque se não houvesse outros seres humanos, se não houvesse outros homens na face da terra, Caim não tinha razão alguma de temer ser assassinado por homem algum. Por quê? Se não existia alguém, não existia ninguém, somente Caim, por que que ele ia temer? Ninguém teme o que não existe. Ninguém teme o inexistente. Logo, se Caim temeu ser assassinado, quando ele disse: fugitivo e errante serei pela terra. E será que todo aquele que me encontrar ou me achar, ele me assassinará ou ele me matará? Então, o temor de Caim estava
fundamentado em uma realidade. O que foi que Caim temeu? A realidade. A realidade em questão aqui é que havia outros seres humanos. Nós não temos claramente nos relatos que quando Caim matou Abel, nós não temos diretamente os relatos de que haviam outros seres humanos ou de que Adão e Eva tinham gerado outros filhos. Mas você pode ter certeza que no momento em que Caim mata Abel, já havia outros irmãos de Caim. Haviam outros filhos de Adão e Eva na terra. Ok, queridos? Antes de eu concluir esta minha análise, eu quero ler aqui para você no Targum de Yonatan ben Uziel, Bereshit, ou Gênesis 4. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 16. Ó. E Caim saiu de diante de Iavé e habitou na terra dos errantes, que as nossas traduções botam a terra de Nod, na terra dos errantes de seu exílio, que havia sido feita para ele, de antemão, como o jardim do Éden. É interessante que o Targum de Yonatan ben Uziel diz que a terra para a qual Caim fugiu foi feita exatamente para ele de antemão, assim como de antemão foi feita o jardim do Éden para os justos, de antemão foi feita a terra dos errantes, ou seja, a terra de Nod, para Caim. E habitou na terra dos errantes de seu exílio, que havia sido feito para ele de antemão. Tá certo? Vamos ver o que nós lemos aqui no versículo 17. E Caim conheceu intimamente a sua mulher. Este conhecer, isso não significa que para onde Caim fugiu, lá ele conheceu uma mulher. Não. O relato, nem Gênesis e nem o Targum está sugerindo isso. Esse conhecer aqui não é um conhecer de alguém que não conhecia de forma nenhuma e passa agora a se ver, a se conhecer. Não, o conhecer aqui é um conhecimento no âmbito do sexo. Conhecer aqui denota conhecimento sexual. Vamos lá. E Caim conheceu intimamente a sua mulher, e ela concebeu. O contexto aqui imediato. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma vila. Nas nossas versões diz uma cidade. E chamou o nome da vila de acordo com o nome de seu filho, Enoque. Bom, eu saí aqui do Targum de Yonatan ben Uziel. E agora eu quero ler aqui para vocês no Pequeno Gênesis, ou o livro de Jubileus. Agora, olha o relato do livro de Jubileus, que faz parte da Bíblia etíope. Olha o que o livro de Jubileus ele vai dizer aqui para nós. Jubileus, vamos aqui, livro de Jubileus, capítulo, deixa eu ver aqui se eu não errei. Jubileus, capítulo 4, olha o que diz aqui, Jubileus, capítulo 4. E versículo em diante, E na terceira semana do segundo jubileu, ela deu à luz Caim. E na quarta, ela deu à luz Abel. E na quinta, ela está falando na quinta semana do jubileu, ela deu à luz sua filha, Avã. E no primeiro ano do terceiro jubileu, Caim matou Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Então veja, queridos, o relato de Jubileus, ele traz dados complementares, mais claros, pelo menos, que não encontramos no livro canônico de Gênesis. Só lhes dando essa informação, o livro de Jubileus ele faz parte da Bíblia etíope. A Bíblia etíope ela é composta de 88 livros. E entre os 88 livros da Bíblia etíope, nós temos o livro de Enoque e o livro de Jubileus. E o livro de Jubileus, como também o livro de Enoque, eles foram escritos no mínimo 100 anos antes de Cristo. Então eu estou lendo aqui no livro de Jubileus, é uma obra que ela data de cerca de 100 antes de Cristo. É uma obra pré-cristã. Então o livro de Jubileus, ele vai dizer aqui que Adão teve, além de Caim e Abel, ele também teve filha
e dá o nome Avan, ó. E na terceira semana do segundo jubileu, e lembre-se que um jubileu aqui consta de 50 anos, ela deu à luz Caim. E na quarta ela deu à luz Abel. E na quinta ela deu à luz a sua filha Avan. Aí prossegue, ó. E no primeiro ano do terceiro jubileu, Caim matou Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel. Então o relato aqui deixa bem claro que quando Caim matou Abel, já tinha Adão e Eva gerado pelo menos uma filha, que o livro de Jubileus vai dizer que o nome dela era Avan, ok? Tendo eu lido este relato paralelo, eu quero ler aqui para vocês uma outra obra antiga do primeiro século da era cristã, o livro de Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, Flávio Joséfo, vamos aqui só página 80, olha o que Joséfo vai dizer, ó. Deus, portanto, não afligiu o castigo de morte a Caim por causa da sua oferta de sacrifícios. E assim este suplicou-lhe para não ser extremo em sua ira para com ele. Mas Deus o tornou amaldiçoado e ameaçou a sua posteridade até a 7ª geração. Ele também o expulsou junto com sua esposa daquela terra. E quando ele teve medo de que, vagueando por aí, caísse entre as feras e assim morresse. Então veja que, na interpretação de Flávio Joséfo, duas coisas nós temos que prestar atenção. Primeiro, ele acerta o alvo quando diz que Caim foi expulso junto com a sua esposa. Aí ele entendeu muito bem a narrativa que quando Caim mata Abel, Caim já tinha uma esposa. Se Caim já tinha uma esposa, logo não era só Caim e Abel que existiam como filhos de Adão. Mas vamos aqui analisar esta outra fala de Joséfo. E quando ele teve medo de que, vagando por aí, caísse entre as feras e assim morresse, Deus ordenou-lhe que não alimentasse tal suspeita melancólica e percorresse toda a terra sem medo de sofrer algum mal pelas feras, e colocando uma marca sobre ele para que não pudesse ser conhecido, ordenou-lhe que partisse. Bom, o temor de Caim não era ser devorado por alguma fera. O temor de Caim, bem analisado, era ser assassinado, ser morto por mão de homem. E por que eu sei disso? Por causa do castigo. Será que qualquer um que te matar 7 vezes será castigado? Este castigo é aplicado apenas para seres humanos. Não faz sentido este castigo 7 vezes. Qualquer um que te matar 7 vezes será castigado. Não faz sentido se aplicar este tipo de castigo para feras. Então, nisto eu estou discordando aqui do pensamento de Flávio Joséfo. Porque aquele que encontrar Caim o matará, está falando de homem e não de uma fera. Caim não estava temendo ser morto, ser devorado por feras. Não. E eu sei, já expliquei, por causa do castigo. E será que qualquer um que te encontrar e te matar 7 vezes será castigado? E o castigo sétuplo diz respeito à transgressão. E transgressão só como é que se diz? Transgressão só é realizada por seres humanos. Animais não transgridem. Não há lei para animais. As leis que são feitas para nós não são feitas para animais. Ok, queridos? Então vamos lá. Mas o que chama a nossa atenção é que Flávio Joséfo diz claramente que Caim, quando foi expulso, já saiu com a sua mulher. E o relato bíblico, sim, ele vai confirmar isso. De fato, quando nós lemos assim, ó, versículo 17, e conheceu Caim a sua mulher, este conhecer é conhecer no sentido de conhecer na qualidade de um homem conhece sexualmente uma mulher. Não é conhecer, como eu expliquei, no sentido de que ele saiu sozinho e quando ele chega na terra dos errantes ou na terra de Nod, lá de repente ele viu uma mulher. Não, quando Caim foi expulso,
conforme diz Flávio Joséfos, claramente, Caim foi expulso juntamente com a sua esposa. E ele conheceu sexualmente a sua esposa e ela concebeu, porque o contexto é esse. E conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Tá bem aqui, ok, queridos? Agora, visto que eu já esclareci, bom, já ficou bem claro que Caim, quando foi expulso, já havia pelo menos uma mulher para ele, mas eu quero lhe mostrar, além de que o livro Jubileus dá o nome dela, de Eva, ou de Avan, eu quero lhe mostrar que no próprio livro de Gênesis, posteriormente, que Adão ele não teve apenas Caim e Abel. Não se diz se o nascimento de mulheres se deu entre o nascimento de Caim e o nascimento de Abel. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, Caim e Abel, ou melhor, Adão e Eva tiveram outros filhos e outras filhas, além de Caim e Abel. Como é que eu sei disso? Como é que o senhor sabe disso, professor? Vamos aqui para Gênesis capítulo 5. Gênesis 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção? Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou o seu nome de Sete. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Que aqui está dizendo que Adão gerou filhos e filhas. E você pode dizer, não, professor, mas aí está dizendo que Adão gerou filhos e filhas depois que ele gerou a Sete. Esta conclusão ela deverá estar equivocada. Primeiro, entenda. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Ele não está dizendo que ele só começou a gerar filhos e filhas. Ele não está dizendo que ele gerou filhos e filhas somente depois que gerou a Sete. Não. Até porque, lembre-se que antes de Sete ele já havia gerado filhos, pelo menos Caim e Abel. Tá bom? Então, se nós podemos entender e entendemos corretamente que esse diz assim, e viveu depois 800 anos e gerou filhos e filhas, e se nós podemos, com muita atenção, entender que antes ele já gerava filhos, e nós temos Caim e Abel como exemplos, também podemos entender que antes ele já tinha gerado filhas. Ok? E a maior prova de que ele já havia gerado filhas é que quando Caim saiu da presença do Senhor, ele conheceu a sua mulher e ela concebeu um filho e chamou-lhe pelo nome de Enoque. Esta é a maior prova. Então eu aproveito aqui para dizer também que alguns teólogos, alguns intérpretes, eles vão dizer que não, que esta mulher que Caim conheceu, ela não era irmã de Caim, ela não era filha de Adão, não. Alguns teólogos eles vão dizer que antes de Adão já existiam homens na terra. Isso mesmo, alguns teólogos dizem que Adão não foi o primeiro homem a ser criado. Eles falam numa raça pré-adâmica. Eles dizem que antes de Adão já havia uma raça pré-adâmica de homens. Então eles vão explicar o quê? Que este temor de Caim
E será que qualquer um que me achar me matará? Sim, eles vão dizer que Caim temeu, sim, ser assassinado por homens. Aí eles perguntam, e quem são estes homens pelos quais Caim temeu? Quem são estes homens que Caim temeu? Quem são esses seres humanos? Aí eles vão dizer, esses seres humanos não são filhos de Adão e Eva, são filhos, ou melhor, são humanos pré-adâmicos. Só que a Bíblia Sagrada ela não dá respaldo para esta tese pré-adâmica. É bem verdade que renomados teólogos eles sustentam isso, que havia homens antes de Adão e Eva, que já havia uma raça pré-adâmica. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia não sustenta esta tese. A Bíblia é bem clara em dizer que o primeiro homem a ser formado da face da terra foi Adão, o segundo foi Eva. É só ler o livro de Gênesis. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada você vai encontrar que havia uma raça pré-adâmica. Então, só aqui recapitulando e para fecharmos o nosso vídeo. Quem foi que Caim temeu? Foi feras? Não, ele temeu com seres humanos. E quem eram estes seres humanos que Caim temeu? Eram exatamente seus irmãos, filhos de Adão e Eva. Caim fugiu para a terra de Nod. E ele já fugiu acompanhado de sua mulher. E lá diz que ele conheceu a sua mulher. Conheceu na terra de Nod? Não, ele conheceu sexualmente a sua mulher. E ela concebeu um filho e lhe chamou o nome de Enoque. O nome da sua cidade, está bem aqui? Vou ler mais uma vez. Para a gente fechar o vídeo. Gênesis 4,15. O Senhor, porém, lhe disse... 14, aliás. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Todo aquele, não se trata de animal, e sim de seres humanos. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, qualquer que matar Caim, ser humano, 7 vezes será castigo, sentença legal, dada por lei. Isso não se aplica a animais, mas a seres humanos. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Trata-se aqui de seres humanos espalhados sobre a face da terra. Então, quando Caim matou Abel, não existia apenas Caim e Abel, mas outros seres humanos, e que eram filhos de Adão e Eva. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, que o Targum de Jonathan Ben Uziel diz na terra dos errantes. E este é o sentido da palavra hebraica. Da banda do Oriente do Éden. Versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher. Conhecer sexualmente. Entrar sexualmente. E conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu. E teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Tá bom, queridos? E eu quero só reforçar o seguinte. Esta palavra conhecer, que ela tem conotação sexual, aqui eu vou lhe provar rapidinho. Versículo 25. Aliás, vamos ver aqui Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E conheceu Adão a Eva, conheceu sexualmente. Este é o sentido de conhecer. E teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. Versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Agora venha para Gênesis 4:25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Está bem aqui, ó. Conhecer tem conotação sexual, denota ato sexual, ok, queridos? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.